Amigos do Saúde Digital, mais um podcast que você vai gostar muito, tenho certeza. E eu, mais ainda, porque eu tenho o prazer de receber aqui um grande amigo e um dos meus primeiros chefes. Eu vou contar essa história aqui para vocês e aí vocês vão conhecer. Estou recebendo aqui Alexandre Parma e Michael Parnov, que são da Aegea Bank, e vai contar uma história do que a Aegea está fazendo, e vocês vão entender que dor a Aegea sana, e vocês vão ver um mercado que está por ser desbravado, e eles trazem uma solução muito interessante. Meu amigo Parma, muito bom estar aqui com você, rever você. Como eu já disse, eu acho que você foi um dos meus primeiros chefes, né? E trabalhei com você 4 anos dentro da radiologia. E não sei se você lembra disso, mas quando eu me despedi lá de você, né, que eu saí, eu falei, você perguntou, o que você vai fazer? Eu falei assim, não sei, mas eu vou trabalhar com tecnologia. E você falou assim, cara, a gente ainda vai se encontrar aí, porque eu também vou fazer isso. E olha aí, ó, chegou aí, depois de uns anos, estamos aqui juntos com o Michael também, falando de tecnologia, ambos trabalhando com tecnologia. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Queria que você falasse seu background primeiro e depois o Michael fala. Bom, antes de mais nada, obrigado, Lorenzo, obrigado por estar aqui. Poxa, é um prazer. Eu não fui chefe de ninguém, viu? O Lorenzo é um amigão e o tempo que a gente trabalhou junto foi fantástico. Essa mineirice dele, essa docilidade que ele tem, atrai todo mundo e sempre atraiu, é por isso que ele tem esse sucesso todo aqui. Bom, falar de background. Sou um médico do interior, sou formado lá na FAMERP, em São José do Rio Preto. Sempre fui apaixonado por tecnologia. Uma curiosidade que acho que as pessoas não sabem, mas eu antes de fazer medicina, eu trabalhei com o meu primeiro trabalho, trabalhei com computação, fui operador de sistemas, então programei em COBOL e em BASIC, acho que nem existe mais, né? Acho que existem as linguagens, mas enfim, mudou muito. Então, tá na veia, tá no sangue, né? Esse tipo de situação, e eu, obviamente, ter ido para a radiologia dentro da área médica foi uma história quase que natural. Eu fiz cirurgia geral antes. E a cirurgia, obviamente, não que não tenha coisas tecnológicas na cirurgia, né? Mas em 2017 e 2018 acabei indo para o Vale do Silício para tentar maturar ideias novas e adentrar mais esse mercado, e foi mais ou menos quando você foi lá se despedir. Na época foi uma tristeza pra gente, mas foi uma torcida enorme por você. E, de novo, Lorenzo, muito obrigado por estar aqui. Maravilhoso. Que bom te ver aqui bem do jeito que você tá, cara. Muito legal e obrigado. Mas conta aqui, como que o Michael entrou aí nessa história? A história é muito interessante porque o Michael ele era um executivo da General Electric, né? E eu sou radiologista, e ele foi para vender uma ressonância magnética para mim. Mas ele me perguntou, porque eu postei uma foto na rede social. Eu tinha levado meu filho numa imersão no Vale do Silício. O que você foi fazer lá? E eu contei a história para ele. E ele falou, eu quero participar disso. Eu falei, cara, não tem como você participar. Na época ele era ainda executivo. E não é que 10 dias depois esse cara pede demissão da GE para começar esse projeto conosco? Então foi assim que o Michael entrou nessa história. Legal, Michael. E aí? Coragem aí, viu o Parma lá, ele te contou a história do que ele queria empreender com tecnologia, tinha acabado de voltar do Vale do Silício. Você, como executivo da GE, falou, vou encarar isso aí. Conta pra gente um pouco do seu background, de onde você é, o que você faz até chegar aqui. Legal, primeiro obrigado pelo convite, da gente estar aqui, obrigado à audiência aí que tá nos acompanhando, tá ouvindo. Literalmente dei um pedaço do couro, né? Acho que esse é o espírito de quem quer formar uma startup. Mas falando um pouco do meu background, até a gente chegar no encontro meu e do Parma, para que a gente montasse o que é a Aegea hoje. Eu, apesar de ter 32 anos, faz 20 anos que eu trabalho. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Passei por várias áreas. E aí eu falo, às vezes, quando eu vou apresentar, eu sou CEO da Aegea, eu passei pela Apple, pela Dell, pela GE e etc. Fui executivo. Mas no fim do dia que eu falo, eu sou vendedor. Essa é a minha profissão, eu sou vendedor. Independente do cargo que eu esteja, da posição que eu esteja, eu sou um vendedor. Eu acho que todos somos vendedores, o tempo todo. Mas eu trabalho no administrativo da minha empresa. Tu é vendedor. Em algum momento tu vai negociar. Tu
vai negociar um aumento, um salário, tu vai negociar uma entrevista de emprego. Em algum momento tu vai ter que negociar e vender. Então todos somos vendedores. E a minha carreira ela transitou entre multinacionais, como eu falei, a Apple, a Dell, a General Electric, outras empresas como a iPlace, outros players grandes que eu trabalhei também, e o empreendedorismo. Então a ID não é o meu primeiro negócio, a ID é o meu 9º negócio. Então já tive várias outras empresas. Já cumpri quase todo o beabá da cartilha do empreendedor, que é já quebrei empresa, já tomei, já sócio me passou a perna, já vendi empresa, já perdi. Então já fiz quase todo o beabá. Óbvio que a gente vai aprendendo que dá para errar em novos erros, a gente nunca consegue mapear tudo. E quando o Parma me contou a história, eu já sabia da história do Parma. Quando eu entrei, eles disseram, tem alguns clientes muito importantes na GE. E aí, o Einstein, o Sírio, o Hospital de Câncer de Barretos, que hoje é o Hospital do Amor, vários outros players, e tem o Alexandre Parma. Eu pensei assim, tipo o Edmundo Vasconcelos, que é um hospital. Não. Ele é um médico, radiologista, pessoa física, mas esse cara é um key account da GL, é muito importante. Eu falei, mas legal, vou entender por quê então. E aí comecei a estudar a história do Parma, fui ver o background dele e fui conversar com ele. E na primeira conversa com ele eu entendi por que ele era um cara tão... key account, porque ele era tão respeitado, tão admirado por tudo. Foi pesquisador da GE, teve toda essa história. E eu sou testemunha disso porque eu trabalhei com ele. Tu pode viver isso. Estava aqui em São Paulo, eu vou contar, eu estava aqui em São Paulo, ele veio aqui selecionar alguns médicos radiologistas, eu tive a grata a honra de ser selecionado, e aí ele falou assim, quero que você vá lá conhecer o serviço semana que vem. Eu falei, beleza. Ele falou, tô mandando a passagem pra você e pra sua esposa. Olha isso, ó, o empreendedor. Aí eu falei, minha esposa também é, só você e sua esposa. Aí ele mandou a passagem de avião, peguei aqui, desci lá em Rio Preto, e aí eu cheguei, chega lá, né, a Natália, minha esposa, vai ficar lá passeando na cidade. Não, sua esposa vai rodar todo o serviço junto com você. Tudo que ele apresentou pra mim, ele apresentou pra minha esposa. Sabe por que ele fez isso, Marco? Porque os dois têm que comprar ideia. Uai, senão... Os dois, senão não vira. E na hora que a gente saiu de lá, no final do dia, pegando o avião de volta pra São Paulo, já tava selado. Vamos mudar pra cá. O que o Parma fez? Ele vendeu. Muito, é um vendedor. Muito. Ele não gosta de dizer que ele tá, mas ele é um baita de um vendedor, um baita de um comunicador. Não é à toa que era um key account da GE. Era um key account da GE. E aí cheguei com uma lista de problemas pra resolver, e tinha problemas ali de 10 anos. Eu falei, não, vou me empenhar, vou resolver isso. E a gente acabou trocando várias ideias, e a gente ia se encontrar, a gente conversava muito pouco sobre ressonância, sobre a comercialização. A gente falava sobre outras coisas. E eu não via do mercado de healthcare, né? O que é muito comum é que tu transite em várias empresas, né? Tu vai pra Siemens, pra Philips, pra Canon e por aí vai. E eu vinha do outro mercado, eu vinha de tecnologia, né? Vinha de computação, Apple, Dell. E aí eu pensei, eu preciso aprender muito sobre esse mercado. Então eu estudava e toda vez que eu encontrava ele, eu perguntava, tá, mas doutor, como é que funciona a aquisição de tal exame? Por que essa máquina é melhor? Então ele me ensinou muito. E quando ele me contou a história, empolgado, com aquele brilho no olhar, disse assim, não, eu fui pro Vale do Silício, levei meu filho, eu tenho essa ideia, porque eu enxergo o mercado de saúde do futuro dessa maneira, minha profissão eu enxergo dessa maneira. Eu tomei a decisão não de criar a Idia. Não foi essa a decisão que eu tomei. Eu não pensei assim, nossa, que ideia genial. Porque era uma ideia totalmente embrionária. Assim, a gente sabe que a ideia, uma bacia cheia vale 10 centavos. Uhum. Então assim, era só uma ideia, não tinha nada. Só que qual foi a decisão que eu tomei? Olhando pra minha história como empreendedor, olhando pra onde eu queria chegar, pra minha idade, pra minha condição naquele momento, o que eu escolhi foi um sócio. Não foi a ideia, não foi o negócio, não foi o modelo, porque não existia um modelo de negócio. Eu escolhi um sócio. Eu pensei, eu quero ser sócio desse cara. O que ele não conta na história é que nesse dia que eu decidi pedir demissão, ele fez um risoto de limão siciliano com filé, fez eu tomar 2 garrafas de vinho. Então assim... Amolece o couro. Então essa história não conta, que foi enviesado ali a decisão. E é isso, cara. Eu também tenho um sócio, o Davi, que tá nos ouvindo, e com certeza acho que o princípio que a gente pode passar do empreendedorismo, eu acho que o seu sócio, ele é mais importante que o negócio. Exatamente. Eu tenho o Davi como mais importante que o negócio. Exato. Porque são habilidades complementares e
E é como se fosse um casamento mesmo. Se você não tiver confiança, não vai dar certo, não vai rolar. É isso aí. E, Parma, fala um pouquinho das trilhas da IJA, pra gente começar a entrar no negócio. Quais são as 3 trilhas que a IJA ataca dentro da cadeia de saúde? Eu costumo dizer que saúde é muito mais que medicina. E a medicina olha muito para uma das trilhas que a gente divide, aí vou falar já as 3, saúde reativa, preventiva e preditiva. A saúde reativa é o que a gente faz, Lorenzo. Então, e isso acaba sendo muito ligado à medicina, né? A saúde reativa. Então, em saúde reativa, só para exemplificar para as pessoas, você quebrou uma perna, você tem que ter uma reação, tem que consertar a perna, tá com pneumonia, trata, teve um câncer, trata. E a nossa profissão, saúde reativa, descobrimos um nódulo no pulmão milimétrico, você tem que tomar uma atitude depois que descobriu. Eu costumo falar que a saúde reativa é a saúde que chega atrasada, né? Infelizmente, apesar da gente ter avançado muito, a passos largos agora, nos últimos 50 anos, principalmente em medicina, mas a saúde reativa acaba chegando atrasada, porque uma pessoa desenvolveu um nódulo de mama de 1 milímetro, ela começou a desenvolver 10 anos atrás, né? Mas, enfim, aí já ela tem essa trilha muito forte também da saúde reativa. A saúde preventiva, que é basicamente informação, né? A gente, informação de si próprio, eventualmente, e o que a gente faz aqui, né? Dá informação para a empresa, para que devolva para o indivíduo essa informação e possa, de maneira obviamente preventiva, ajudar e ter nos possíveis eventos de saúde para que essa pessoa até nem venha ter esses eventos, né? Então, por exemplo, o cara tratar hipertensão, a gente descobrir de uma maneira muito precoce para que esse indivíduo seja tratado e não venha desenvolver agravos, por exemplo, dessa hipertensão, que são agravos, por exemplo, AVC, um infarto e por aí vai. E a saúde preditiva, que é você ver a probabilidade que um indivíduo tem de desenvolver mais saúde ou mais doença. Então, essa é uma trilha que a gente considera importantíssima e que a gente quase não fala disso, principalmente nós médicos, né, em saúde, que é você poder predizer através de dados e, eventualmente, alguns tipos de exames, por exemplo, exames genéticos, exame de microbioma fecal e etc., como é que é o desenho desse cara, desse indivíduo, e o que pode vir a acontecer com ele no futuro. Por exemplo, se você tem... Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um problema numa CIP, tá? No citocromo, e eu não metabolizo bem cafeína. Eu tomei uma dose de café agora cedo, aqui nós estamos na parte da manhã hoje, eu tô com tremor aqui agora, porque eu não metabolizo cafeína. Né? Então, eu não posso tomar mais do que isso. Café me faz mal, café é um vilão do meu corpo. Isso eu descobri fazendo um exame genético, isso vem de saúde saúde preditiva. E não adianta nada também você descobrir as coisas e não tomar atitudes. Então, é tudo sobre informação no final das contas, né? Perfeito. Ô Michael, então dentro dessas 3 trilhas, né, que é a reativa, a preventiva e a preditiva, se a gente pudesse resumir aí, é o ontem, né, que chega atrasado, como o Parma falou, o hoje, né, que o paciente vê o que está acontecendo com ele em tempo real e a empresa, e o amanhã, como ele vai evitar. E o seu modelo de negócio é B2B2C. Exato. Né? Você leva quem paga a conta são as empresas e o beneficiário é o funcionário, o trabalhador. Perfeito. Como que você agrega valor para a empresa pagar a sua assinatura e como você agrega valor para o trabalhador dentro dessas 3 faixas? Perfeito. O nosso modelo é exatamente esse, o B2B2C. Então a gente atende todos os stakeholders que estão nessa cadeia, né? Desde a empresa, que é quem financia a saúde privada no Brasil, são as empresas, os usuários e também a rede conveniada. Como é que é o nosso modelo? Para a empresa, a gente pega toda a nossa inteligência de dados, de saúde, etc. A gente entrega um relatório para a empresa mostrando o score de saúde dela. Nós somos a primeira empresa no Brasil a lançar o score de saúde. E é uma fotografia, um raio-x, um manual de instruções. Olha, o score de saúde mental da tua empresa hoje, ele é de 60 pontos. 20% dos funcionários estão com risco de ter um burnout. 15% estão com a liquidez financeira comprometida, porque a gente mede também a saúde financeira da empresa. A partir dessa informação, a empresa toma algumas atitudes. E não é nada de ciência de foguete. Algumas atitudes simples que a empresa pode tomar para que possa melhorar o ambiente de trabalho. Porque o ambiente forma
o cidadão, né? Nós somos formados pelo ambiente que a gente está inserido. Então, se a empresa se torna um ambiente saudável para 5 saúdes, saúde mental, saúde nutricional, qualidade do sono, saúde física e saúde financeira, qual é o benefício que o usuário tem? É o benefício exatamente da saúde. Então ele vai estar dormindo melhor, ele vai estar se alimentando melhor, ele vai estar prevendo alguns eventos que pode ter no futuro, ele vai ter mais condição física, saúde financeira. Então a empresa se torna um agente de mudança e de cuidado da saúde, onde o maior beneficiário é o usuário. Mas a empresa se beneficia como? Aumento de produtividade, redução de absenteísmo, redução de sinistralidade de plano de saúde, a partir de um relatório, uma fotografia que ela só consegue ter se ela usa o nosso produto. Porque hoje a empresa não sabe quantos % vão ter um burnout. Ela só sabe quando o funcionário se afasta. O plano de saúde, o seguro-saúde é a mesma coisa. Ele só sabe quando acontece o evento. E aí que vem esse bolsão financeiro todo da sinistralidade, do reajuste, etc e tal. Então a nossa proposta é chegar antes. E aí, a partir dessa massa de dados e da tecnologia que a gente tem, e é um marco importante para a IDIA no ano passado, a gente participou do Google for Startups. 10 empresas foram escolhidas no ano passado para participar do Google for Startups e nós fomos uma das 10 empresas. A gente recebeu uma aceleração financeira, mentorias, para que a gente pudesse aprimorar um algoritmo que pudesse chegar na terceira, no amanhã, como tu falou, na saúde preditiva. A partir do momento que eu tenho histórico, eu tenho dados, eu tenho tecnologia, eu posso começar a predizer alguns comportamentos. A saúde preditiva já está presente, a predição já está presente no nosso dia a dia. Né? Quem tem o aplicativo do Google Maps instalado no celular, quando você liga o carro, ele já diz, tantos minutos até sua casa. Ele já está predizendo que naquele horário, naquele espaço de tempo, depois de uma jornada de trabalho, ele sabe que o trajeto que tu mais faz é o da tua casa. Quando você vai chamar um Uber e ele mostra os principais endereços, ele já está predizendo, quando ele chama um Uber desse endereço aqui, eu cheguei em São Paulo, eu moro em Porto Alegre, quando eu cheguei em São Paulo, ele já sabia os 3 principais endereços que eu vou. Ele já adivinhou que eu ia pro hotel, que eu sempre fico. Então isso já é uma realidade. A diferença é que a gente está pegando uma massa crítica de dados de saúde, escolhendo o stakeholder principal nessa cadeia, que é a empresa que financia a saúde privada no Brasil, e consequentemente entregando para a rede conveniada, o hospital, a clínica, o laboratório, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, toda essa demanda que vai precisar ter uma atuação preventiva na sua saúde. Então esse é o modelo de negócio que a gente desenhou. E aí a IJA, ela nasce com o nome IJA Bank, hoje é IJA Saúde. Exato. Né? Mas eu quero retomar a palavrinha Bank para explicar um pouco dos modelos, dos produtos financeiros, né? Perfeito. Nessas 3 linhas. A empresa, ela leva esse produto, ela paga essa assinatura para vocês pelo número de vidas, pelo número de funcionários que ela tem. O funcionário, ele tem um prontuário eletrônico ali na palma da mão dele, dentro do aplicativo. Exato. Ele imputa os dados ali e vocês vão acompanhando a saúde desse funcionário, dando para ele dashboards de como que tá a saúde dele. Então ele acompanha os passos da saúde dele ali em tempo real com o aplicativo no celular. Exato. Certo? Mas também vocês têm os produtos financeiros, né? E aí, Parma, como que, por exemplo, na saúde reativa, hoje vocês oferecem esses produtos financeiros para o usuário final? Eu vou falar do produto financeiro, mas eu queria falar antes do nome IJA, né? IJA é filha de Esculápio, né? Filha de Asclépio, pai da medicina, né? IJA, a palavra higiene, ígido, né? Vem de Ija, né? Que é a deusa da saúde, da sanidade mental, né? Então é por isso que a gente nasceu IJA, tá? Então é interessante, se vocês entrarem no nosso site, o logo é autoral. Nós temos uma designer que pegou a estátua de Ija, ou se inspirou nos principais modelos, nas estatuetas de Ija da Grécia Antiga, e fez aquele logo nosso. Então aquele rostinho da Ija é autoral, é feito por uma designer nossa, Ana. Beijão, parabéns, como sempre. Ana Antonov. Mas vamos lá. Em saúde reativa, a gente tem produtos que são ligados à área financeira e que são muito interessantes. Então, o nosso MVP foi feito e está funcionando muito bem com cirurgias eletivas. Obviamente, o nosso sonho no futuro é ter um crédito pré-aprovado para que a pessoa, qualquer coisa que venha acontecer com a saúde dela, ela possa usar esse crédito para
para financiar aquele evento de saúde com ela. Mas a gente tem também seguros, né? Seguro de doenças graves, o seguro de afastamento, que é o DIT, enfim, para que esses funcionários hoje, e depois de um momento a posteriori, clientes finais, obviamente, mas a gente é B2B2C, tem que deixar bem claro isso, né? Para que possa também usar. Então, em saúde reativa, a gente tem 2 principais produtos, que são os financiamentos aí de cirurgias hoje, está funcionando muito bem para cirurgias oftalmológicas, bariátricas, cirurgia plástica, e os seguros. Né? E logo mais a gente vai ter novidades em seguros aí, tá? Estamos desenvolvendo seguros novos aí para esses eventos de saúde. Legal. E aí, Michael, vocês utilizam essa estratégia B2B2C para chegar até o cliente final, que é o consumidor final, que é o paciente. Exato. Que nesse modelo de negócio é o paciente que é funcionário. Né? Então vocês utilizam o canal de distribuição das empresas para chegar até no paciente, porque o core maior está no paciente. Exato. Que é o trabalhador por enquanto dentro do modelo de negócio. Por que o core maior está ali? Porque ele que vai imputar dados no seu sistema para você poder fazer a predição, para você devolver esses dados de forma anonimizada e agregada para a empresa, para ela controlar a saúde dessa população e mudar o ambiente dentro da empresa, e mais, para vocês venderem produtos para esses clientes como um benefício. Perfeito. Correto? Exato. Esse é o roadmap, esse é o caminho de vocês até então. Exato. Tem uma expressão que define o que é o nosso modelo de negócio, é a cauda longa de produtos. Depois que eu faço a aquisição da empresa, do usuário, eu trabalho a cauda longa, porque eu conheço bem aquele usuário. Então eu sei que se o risco dele é maior para ter determinada doença, ele pode ter tal seguro. Ó, já deixa um crédito pré-aprovado, caso tenha, porque tu não tem um plano de saúde, por exemplo. Ó, faz um teste genético para ver a predisposição para algum tipo de doença, para que tipo de treino. Então a gente aposta muito na cauda longa do produto. Então, perfeito a tua leitura. A empresa é uma estratégia de growth, mas também tem um outro ponto. O que a gente está propondo, Lorenzo, é mudar uma cultura. A gente quer que as pessoas passem a enxergar a saúde como investimento, não como custo. Qual é o meu sonho? É que o cidadão pega ele R$1.000 e ele pensa o seguinte: eu vou comprar hoje 10 cotas de um fundo imobiliário ou eu vou investir num personal trainer. Que a gente enxergue saúde como se fosse também um investimento financeiro. Porque está muito presente na nossa cabeça como brasileiro de que a segurança que a gente busca quando contrata um plano de saúde é a segurança financeira. A maioria das pessoas não tem medo de ficar doente. Quem tem medo de ficar doente cuida da saúde. A maioria das pessoas tem medo de ficar doente e não ter dinheiro para bancar o seu tratamento. Correto. A prova disso é que 70% dos falecimentos mundiais são por 5 doenças que poderiam ser evitadas. Ou seja, nós não estamos cuidando da saúde. A gente está preocupado com a parte financeira. E é por isso que a gente uniu saúde e finanças no único lugar. É por isso que a gente começou com o Media Bank. Só que era tão complexo explicar que nós não somos um banco, mas que saúde e finanças estavam totalmente ligados, que a gente decidiu, não, o nosso novo posicionamento o nosso core é saúde. A gente tem produtos financeiros que apoiam a nossa jornada, mas a nossa missão é fazer as pessoas viverem mais. E o usuário do plano de saúde hoje, né, Parma, ele tem uma relação mesmo de traz segurança, né? E o Michael falou em off aqui do cartão Infinity, né? Exato. Eu posso usar o tanto que eu quiser que não tem limite. E também, Parma, você como empresário do setor de saúde, você conhece bem essas diferenças, né? Há uma... Como é que eu posso explicar? Os entes que estão na cadeia de saúde, há um desalinhamento de interesse na maior parte das vezes. O plano de saúde querendo economizar e glosando os procedimentos. O paciente querendo passar o cartão Infinity porque ele acha que fazer mais exame deixa ele mais saudável, em melhores condições. O médico ganha por produtividade. Então, quanto mais ele faz, melhor. E os provedores, hospitais e clínicas também, né? Como que você vê esse desalinhamento, esse descasamento dos interesses sendo um empresário do setor de saúde? Eu acho que o que melhor define essa relação que o Lourenço mostrou agora é o cabo de guerra. É um cabo de guerra. Tá cada um puxando para um lado e aí vai levar quem tiver mais força. Eu citei aqui anteriormente num bate-papo em off, né, que eu me inspirei muito no Michael Porter, né? Ele tem um livro chamado Repensando a Saúde, depois coloca nos créditos e vale a pena ler esse livro.
um livro de uns 12, 13 anos atrás, uma das únicas coisas que ele escreveu de saúde, ele tem vários artigos, mas o livro específico, Michael Porter é responsável pela competitividade da Harvard Business School. E ele conseguiu enxergar isso lá atrás, né? Então, na verdade, você falou interesse desalinhado, não, existe conflito de interesses nesses entes ou esses stakeholders, né? Então, os pacientes, as clínicas de hospitais, médicos e profissionais de saúde, que são os principais envolvidos, e aí entra um quarto ainda, né, nessa história, depois da década de 70 principalmente, que são os planos e convênios de saúde, eventualmente alguns seguros de saúde. Então, todo mundo nesse cabo de guerra, né, Michael? Todo mundo tentando tirar valor da cadeia e, assim, não tem como, em qualquer cadeia produtiva, e especificamente essa da área de saúde, o negócio ir para frente ou andar bem quando todo mundo quer tirar valor da cadeia, né, Lorenzo? Então foi uma coisa que me fez ir para o Vale do Silício e pensar como é que eu podia maturar alguma coisa que pudesse agregar valor à cadeia. Então tudo que a gente pensa aqui dentro da IJA é, poxa, isso aqui para o médico, para o fisioterapeuta, para o psicólogo, vai agregar valor para ele. Isso aqui vai agregar valor para o hospital e para a clínica. Isso aqui vai agregar valor até para o plano de saúde. Eu vou diminuir a sinistralidade, que é importante para o plano. Então, a gente nasceu tentando agregar valor para a cadeia nessa história que todo mundo tenta tirar, né? Então, obviamente, isso é complexo. Mas se você vê todos os produtos que nós lançamos em saúde reativa, preventiva e preditiva, é tentando agregar valor para a cadeia, tentando trazer o bem e mais valor. E valor não é só dinheiro, né? Nós estamos falando de valor como aí... também não é uma coisa de outro mundo, né? Mas assim, poxa, o que benefício, pode... né? Qual que é o benefício que a gente pode trazer com essas informações ou com esses produtos que a gente tem aqui? Trazer dinheiro novo em saúde reativa para os entes, para as clínicas, hospitais, para os médicos, tentando economizar para os planos de saúde para que gastem menos, fazer com que as pessoas vivam mais e melhor e com mais dinheiro no bolso. Falo, poxa, então isso é trazer valor para a cadeia, né? Isso me dá brilho nos olhos, né? Faz todo sentido a tese, Michael. Eu queria que você tangibilizasse isso pra gente com um caso real, algum exemplo de cliente. O que vocês já têm de números que você entrega esse valor para esses entes? Vou dar um exemplo de uma empresa que a gente rodou o score de saúde e a gente entregou o mapa para elas, né? Um relatório de 15 a 18 páginas, depende do tamanho da empresa, onde a gente entrega essas 5 saúdes. E aí, quando a gente começa a conversar com a empresa, ela pensa, nossa, eu vou ter que mudar minha empresa inteira para... Não, são pequenos comportamentos só que a gente vai mudando e vai alterando. E eu vou dar um exemplo de um case real. A gente foi visitar uma empresa na Serra Gaúcha e na primeira visita, antes de rodar o score, antes de fechar com eles, avançar, etc., a gente passou pelo restaurante da empresa. Isso era 10h30, 11 horas da manhã, e já aquele fedor de gordura assim no restaurante. Eu olho para dentro do restaurante, tem 6 geladeiras. Coca-Cola, energético, suco de caixinha, por aí vai. Legal, entro na reunião, eu, a diretora de RH e o médico responsável pela empresa. Eu não sou médico, o paramédico eu não, eu sou marqueteiro e vendedor. E aí estamos ali conversando e tudo mais, e eu pergunto pro médico, como é que funciona o restaurante? O funcionário vai ali, ele faz as refeições, ele pode tomar café da manhã, pode almoçar, tem um café da tarde. Legal. E aquelas geladeiras lá? Não, ele pode, é à vontade. Ele entra lá e pega. Eu, que bacana. Isso quando surgiu esses novos escritórios com puff, tobogã, etc., é super cool, é super legal, né? Tem uma geladeira com energético liberado, refrigerante, etc. Não, isso aí, putz, deu um up muito legal. Agora vamos falar de saúde. Vamos esquecer o quão legal é ter isso, vamos falar de saúde. Isso antes de fechar, tá? Isso antes de mostrar o panorama da empresa. Eu falei, o senhor como médico sabe, quando o funcionário vai almoçar, ele come arroz branco, ele come batata, ele come carne, ele come a batata frita, ele come tudo aquilo ali. E além disso, ele toma uma lata de Coca-Cola. Olha, eu com o médico do lado, 2 médicos na minha frente, e eu falando sobre saúde. Eu falei assim, o que acontece? Aumenta o índice glicêmico. Aumenta o índice glicêmico, vai lá em cima, injeta insulina no organismo. O que ele fica? Ele fica mais sonolento, ele fica mais desatento, ele fica menos produtivo. O que está acontecendo? É uma fábrica. O que está acontecendo com o teu funcionário? O risco de acidente de trabalho é altíssimo, porque é uma fábrica. O risco do administrativo é de cair a produtividade. Então, aquela latinha de Coca-Cola, que é super legal, deixar disponível para ele de graça, que ele vai lá e toma quantas ele quiser, a curto prazo, você está matando a produtividade da tua empresa. Eu tenho certeza que o funcionário que come a qualidade de comida que você serve, mais a qualidade nutricional que tem ali nas bebidas,
Na parte da tarde, ele produz menos. Não tem como. Ele vai ficar mais... É aquela coisa, eu preciso dormir, eu tô com sono, eu tô cansado, não vejo a hora de bater às 6 da tarde. Esse cara vai estar assim naturalmente. É química, é o corpo dele reagindo a isso. Só que a médio e longo prazo, tu tá formando um obeso, um diabético, um risco de AVC, doença cardiovascular. Então, de certa forma, tu tá rasgando o dinheiro da empresa. Porque vai diminuir a produtividade, vai aumentar o absenteísmo, vai aumentar acidente de trabalho e a pior conta de todas, que é o segundo maior custo de uma empresa hoje, vai aumentar a sinistralidade de plano de saúde. E aí quando a gente mostra isso, que é uma atitude simples de mudar a qualidade dos alimentos, é mudar, não deixar disponível o alimento ruim, troca aquele refrigerante por um chá, troca aquilo ali por uma água, tem uma série de pequenas atitudes que a empresa manda um e-mail por semana falando sobre saúde mental. E foi acontecendo nas empresas que a gente rodou. A gente descobriu que uma das empresas, 12% dos funcionários não conseguiam sobreviver com o seu salário. Eles estavam completamente endividados. E a gente descobriu que 24% dos funcionários estavam com risco de ter burnout. Qual foi o primeiro cruzamento de dados que a gente fez? Esses 12% que não conseguiam viver com o próprio salário, todos eles estavam dentro dos 24% com burnout. O que a empresa fez? Ela trouxe palestras e consultoria financeira para ajudar os funcionários a lidarem melhor com o seu dinheiro. Então, assim, o custo foi isso aqui. O benefício foi muito grande. Então, a gente só consegue agir sobre o que a gente consegue medir. Só que hoje ninguém consegue medir como está a saúde. E aí que a IDIA entra nesse mapeamento. É entregando essa fotografia e mostrando. São pequenas atitudes no teu ambiente que tu pode mudar, que vai trazer benefícios de curto, de médio e de longuíssimo prazo. Perfeito. Qual que é a atitude que uma empresa acaba tomando, né, para a saúde reativa dos funcionários? Ela acha que é de preventiva e nem sabe o que é preditiva. Eu pago um plano de saúde. E a gente costuma dizer, e isso é uma coisa muito bacana que o Michael disse, que na verdade o plano de saúde, na verdade não é um plano de saúde, ele acaba sendo um consórcio de doença. Por quê? O cara paga todos os meses, você não tem um plano de saúde, porque um plano de saúde deveria te entregar um plano, mas ninguém te entrega um plano para a tua saúde. Não, é um consórcio de doença e você fica esperando ser contemplado. Né? Opa, fui contemplado com câncer, chegou o dia, e agora eu tenho. Então, é pouco inteligente, né, essa relação que a gente tem hoje com esses entes ou esses stakeholders da cadeia, inclusive nós como usuários. Né? É pouco inteligente o jeito que a gente usa a saúde hoje e tudo isso está basicamente em informação. A gente está tentando, obviamente, deixar essa informação mais palatável possível para as empresas e para as pessoas, para que a gente consiga agregar valor na cadeia, como esse exemplo que o Michael deu. Um disclaimerzinho, eu levei o Michael para visitar o Google, por um acaso uma das nossas mentoras trabalha no Google aqui no Brasil, e o Michael, ele teve a oportunidade de ver que lá, por exemplo, no escritório do Google aqui, tem alimento disponível sempre muito perto das pessoas, mas é alimento saudável. Tem junk food? Tem. Chocolate? Tem, mas é sempre difícil de pegar. É interessante que não tem obeso. E não é porque o Google não seleciona obeso. Né? Cara, que isso muda o comportamento, muda a vibe, muda como vocês... A cultura, né? Cultura é tudo, né? Nesse sentido. Perfeito. E, Parma, o que vocês estão planejando aí de próximos passos, roadmap da empresa, para onde vocês estão indo, investimentos, qual que é o futuro aí próximo? Bom, agora falando do presente da empresa, hoje nós estamos com mais ou menos 50 pessoas no time, liderados aí pelo Michael. E a gente está fazendo rodar esses produtos que estão bem estabelecidos no momento agora. Para um futuro, eu já dei um disclaimerzinho aqui antes, né? Nós estamos criando um produto de seguro novo em saúde reativa. Em saúde preventiva, a gente fechou uma parceria essa semana aí, no B2B2C, nesse produto para as empresas, em que o acompanhamento pós-diagnóstico das empresas vai ser através de um grande parceiro aqui do Brasil. A gente não pode liberar o nome ainda, mas é um hospital reconhecido na América Latina toda, que é uma referência que vai ajudar a gente, porque assim, a gente fazia o diagnóstico da empresa, mas obviamente a IJA sozinha não tem estrutura para falar, poxa, às vezes tem atitudes que são eventualmente sérias e de área médica mesmo para tomar com as empresas. Nós não temos um time médico grande, nós temos alguns médicos no time, eu sou um deles, inclusive, mas esse player vai ser muito legal, que vai ajudar as empresas, né? Então a gente deve anunciar isso no mercado aí próximos passos.
Tem um anúncio, eu não sei se a gente pode falar, em saúde preventiva da mulher. Pode falar aqui agora o nome? Eu não sei se vai ficar aqui, senão fica surpresa. Não sei quando é que vai sair o podcast, mas ainda não Espera, então. Então, é uma empresa internacional, um grande laboratório internacional. A gente assinou, a gente está lançando um produto de saúde preventiva da mulher. Esse vai ser... ele é B2B2C, mas ele tem um foco do B2C e essa empresa, esse laboratório internacional, inclusive tem verba de marketing, etc. E isso vai ser muito legal. É um produto muito inovador, né? Em saúde preditiva, a gente já tem os testes genéticos rodando. A gente deve começar agora com o relógio de Horvath, que é um relógio que analisa a idade cronológica que a gente tem. Né? A idade biológica e se bate com a nossa idade cronológica e que atitudes nós podemos tomar, né? Para que a gente possa, por exemplo, um indivíduo de 48 anos como eu, ele pode ter a idade biológica, e, tecnicamente falando, é metilação do DNA, tá? Ele mede a metilação do DNA, é mais histórico seu. Eu posso ter 50 anos de idade ou posso ter 45 ou posso ter 36 na minha idade biológica. E a gente tem como medir isso e tem como melhorar isso. Então isso é saúde preditiva. Então a gente começa agora logo comercializar o relógio de Horvath, que é esse teste de metilação do DNA, e vamos começar com os testes da microbiota também. A gente não é o que a gente come, a gente quer que nossas bactérias comem, tá? Então, então a gente tem essas linhas de produto que vão começar com a gente logo, e a gente está numa rodada de investimento que deve se fechar agora, semana que vem. Nós estamos em negociação com um fundo internacional, um fundo europeu. Bom, é isso. Tem muita coisa nova para acontecer pela frente. Eu faço questão de trazer aqui para você em primeira mão, Lorenzo, assim que acontecer. Muito bom. Michael, queria que você deixasse um aprendizado seu aí na sua jornada, na sua carreira, para os nossos ouvintes, os médicos que nos ouvem, os empreendedores. O que você gostaria de passar? Tem tantas coisas. Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço que é um discurso do Steve Jobs, que ele diz: Stay hungry, stay foolish. Sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de falar isso, né? Que é manter-se faminto, mantenha-se tolo. Que a gente tá sempre disposto a aprender, que a gente sempre sente nas mesas onde a gente ouve mais e fala menos, para que a gente possa sempre estar evoluindo. Mas eu acho que o maior aprendizado dessa jornada toda é escolher bem as pessoas com quem a gente vai se relacionar e ter paciência. As coisas levam tempo. A gente vive num mundo que é tudo muito acelerado, é muita informação, é muita coisa, é tudo real time, só que as coisas levam tempo para acontecer. Quando a gente consegue ligar os pontos olhando para trás. Isso está nesse discurso também do Steve Jobs em Stanford. Vai fazer 4 anos que eu decidi sair da GE. Vai fazer 4 anos. E a minha expectativa é que em 1 ano a ID já tá ocupando o cenário mundial do negócio. E a gente vai descobrindo que não, que as coisas levam tempo. Às vezes, por mais que a gente trabalhe, e eu cheguei a trabalhar quase 20 horas num dia, achando que aquilo ali faria com que eu desse um passo a mais. E tem coisas que levam tempo realmente para acontecer. Tem coisas que o timing, às vezes, não é o que a gente quer. É o que realmente o universo, a crença de cada um que vai dizer aquilo ali. Mas a paciência, o trabalho duro e as pessoas certas, com certeza vão fazer a gente estar no caminho correto. Então é isso que eu acredito, por isso que eu escolhi esse cara como meu sócio. Né? Ele não sabe, mas eu fiz essa escolha lá atrás e eu tive que aprender a ter paciência, porque as coisas não acontecem da noite pro dia, as coisas levam tempo. Tu trabalha com digital, tu tem um podcast, tu sabe que o primeiro podcast que tu faz, tu acha, nossa, esse aqui vai estourar, dá 50 audições, e aí o segundo, não, esse aqui agora é a bala de prata, dá 100 audições, mas o que eu tô fazendo? E aí com o passar do tempo, com a consistência, com a constância, é que as coisas começam a acontecer. Então eu acho que esse é o maior aprendizado, constância. As coisas não acontecem rápido, não são fáceis, e a gente tem que estar cercado dos melhores para que a gente possa chegar onde a gente quer. É junto dos bons que a gente fica melhor. Exatamente. Ô, Parma, essa é a frase do Guimarães Rosa, hein? É junto dos bons que a gente fica melhor. Eu quero a sua mensagem final aí também, essa sua vasta experiência. Ser um outlier. Conta aqui pra gente um dos seus aprendizados aí. Pode ser de vida, de carreira, do que você quiser, mas para deixar pros nossos ouvintes aqui. Deixar um recado pros outlier, pô, bondade do amigo, né? Poxa vida. Mas se você me vê assim, poxa, que legal. Eu tento inovar e trazer coisas boas pras pessoas, né? E eu costumo falar pra nossa equipe lá, e falo pro Michael sempre. Tem verdade no que a gente faz? Isso aqui é para os empreendedores. Existe verdade? Existe bondade?
Então, meu amigo, sangue nos olhos e faca nos dentes. Não, cara, quando existe verdade no que você faz, existe bondade no que você faz, você não está prejudicando ninguém no que você está fazendo. Meu, sangue nos olhos, faca nos dentes. Equipe, pode ir pra frente porque existe verdade e bondade, né? E quando isso acontece, o universo conspira a favor. Não importa o tempo, o universo conspira a favor. A prova disso é que depois daqui de 3 ou 4 anos, estamos juntos aqui, falando um sucessaço aqui da SD Connect. Eu acompanho o Lorenzo e isso aconteceu, acho que na minha carreira, nas coisas que eu escolhi fazer. O Lorenzo, que conhece um pouco mais a minha história aí, tudo que eu vou tentando fazer, eu tento sempre colocar essas duas coisas na frente. Tem verdade? Tem bondade no que você faz? Não tem por que não acontecer da maneira mais correta possível. E se não acontecer, outra coisa vai acontecer sempre com essas premissas aí na frente, né? Então, verdade, bondade, sangue nos olhos, faca nos dentes, vamos pra cima que o negócio vai dar certo. É isso aí, Parma, e eu acrescentaria, isso é até um princípio da educação clássica, verdade, bondade e beleza. As 3 coisas, o que a gente tem que fazer tem que ser belo. É isso aí. Tem que ser verdadeiro e tem que ser o ingrediente, isso, a pitada é o brilho nos olhos, né? E aí, Parma, quero deixar aqui, você sabe da minha fé, eu sou cristão e eu entendo que aquele momento em que você veio aqui em São Paulo e me convidou para trabalhar com você, foi muito importante, Michael. É um pouco do que você sentiu também quando você conheceu ele, né? E um pouco de conviver com você, talvez, com certeza, talvez não, com certeza me inspirou a dar passos maiores e eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Desejo muito sucesso para a Ija, desejo muito sucesso para vocês, empreendedores. Estou um pouco emocionado aqui, mas eu acho que é isso. Eu acho que aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem bondade, aquilo prospera, dependendo do tempo. Às vezes o tempo não pode ser o tempo das startups, às vezes o tempo não pode ser o foguete do Elon Musk, mas aquilo vai dar certo. Então, Exato. Muito bom estar aqui com vocês, dividindo esses conhecimentos. Obrigado mesmo. Só agradecer ao grande arquiteto do universo aqui, você acabou de citá-lo, né? Tô arrepiado aqui falando, e assim, a tua voz embargada aqui. Agradecer por ter te conhecido um dia na vida, por a gente ter trabalhado junto. E que ele te abençoe você, tua família. E, cara, que dê tudo muito certo pra você também. Vamos junto nessa, cara. Vamos junto. Vamos junto. Prazerzaço estar aqui. Obrigado, Valeu, Lorenzo. Michael. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Beijão. Valeu.